Qual foi o primeiro carro criado no mundo? Qual a temperatura de um buraco negro? Você sabe qual é o lugar mais seguro do mundo? E você sabe me dizer em quanto tempo, mais ou menos, a Terra se tornará inabitável? Bom, galera, a gente vai ver essas e outras perguntas aqui no VS Responde, o seu quadro favorito de perguntas e respostas, aqui do YouTube. Então, para que mais quadros como esses continuem no canal, se inscreva no canal logo agora e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Olha que a gente tá de olho se você tá deixando o joinha ou não, viu? Deixou o joinha? Se inscreveu? Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Bigodinho Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Respondão Molo. E vocês já devem conhecer o VS Responde, né? Um quadro aqui do Você Sabia que a gente seleciona várias perguntas enviadas por vocês e respondemos aqui da melhor forma possível. Então aproveita aí e comenta aqui embaixo a sua pergunta com a hashtag VS Responde. Pode ser sobre qualquer coisa, beleza? Mas tem que ser algo interessante. E agora então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi feita pelo Playtuber e ele perguntou qual foi o primeiro carro e quanto ele custou. O primeiro carro do mundo, galera, foi criado há muito tempo, lá por volta de 1886. E o seu criador foi um engenheiro alemão chamado Carl Friedrich Michael Benz. E o primeiro carro, então, recebeu o nome de Benz Peter Motorwagen. Acho que é assim que se pronuncia. Quer dizer, acho que não é assim que se pronuncia. Esse carro foi patenteado no dia 29 de janeiro de 1886, mas só foi dar a sua primeira volta alguns meses depois. Somente 6 meses depois, e foi lá na cidade de Mannheim, na Alemanha. Esse carro era bem diferente do carro que conhecemos hoje. A gente hoje nem chamaria ele de carro. Tá mais pra um triciclo, Uma charrete, mano, sem cavalo. O carro, galera, tinha 3 pneus, só que 3 pneus finos, tipo pneu de bicicleta. Um chassi feito de madeira, apenas um banco e um volante, que na verdade era apenas uma manivela. E por mais que esse carro tinha essa aparência, ele já vinha com um motor de 4 tempos, um motor que ainda é usado nos dias de hoje. Mas ele tinha apenas 1 cavalo de potência e a velocidade máxima de 16 km por hora. Nossa, acho que correndo ali... de bicicleta tava mais rápido. Tava mesmo. E agora vamos responder a outra pergunta do Playtuber, que quer saber quanto esse carro custava na época. Ele era vendido por 600 marcos imperiais alemães, que hoje em dia seria equivalente a mais ou menos 4 mil dólares. O dólar tá 5, então seria mais ou menos mais de 20 mil reais, galera. Nessa bicicleta com motor. Mas na época, pro primeiro carro, tá até baratinho, né? E você, gostaria de ter esse carro? A próxima pergunta, galera, foi feita pelo Vende Vrum Vrum Vrum. E ele ou ela quer saber quantas pessoas precisam dar as mãos para ir da Terra até a Lua. Claro que isso seria meio que um feito impossível, né? A não ser que a gente fique todo mundo duro e vai esticando. Com a roupa protetora, né? Duro. Mas suponhamos que isso aconteça, né? Que todo mundo deu a mãozinha bonitinha e esticou até a Lua. Quantas pessoas seriam necessárias? Bom, antes de tudo, vocês precisam saber que a Lua é o único satélite natural da Terra e o 5º maior do sistema solar. E a distância em que a Lua fica da Terra pode variar de acordo com a sua órbita, mas atualmente ela está a mais ou menos 384.400 quilômetros de distância do nosso planetinha. E para dar as mãozinhas e chegar até a Lua, nessa distância de 300 mil quilômetros, 384 mil? quase 400 mil quilômetros, precisaria de muita, mas muita gente. Sabe quantas pessoas seriam necessárias para chegar até a Lua? Desse jeitinho, né? Tipo ciranda cirandinha? Precisaríamos de 256 milhões de pessoas de mão dadas para ir da Terra até a Lua. Mas será que pertinho ou aberto com a mão esticada? É isso que não sabemos, né? É só calcular a distância da Terra até a Lua e o espaço que a gente tem com os braços abertos assim, né? É, 1,5. Aí é dividir, GG. E a ponto de curiosidade, as naves espaciais de hoje demoram cerca de 4 dias para chegar lá. Se a gente fizesse o mesmo percurso de carro, né? Suponhamos que tem uma ponte daqui até lá, o carro demoraria 5 meses para completar esse percurso. E a pé? Levaria cerca de 14 anos caminhando. Sem parar, né? Suave. 14 anos. Caminhando no espaço, né? É, pra cima. Próxima pergunta engraçada. Foi feita pelo Aylan Gabriel. E ele perguntou o seguinte: o Daniel pensa em português ou em italiano? Quem é Daniel? Quem é o Daniel? Eu! Bom, para responder essa pergunta é melhor deixar o próprio Daniel explicar para vocês. Mas ó, tem que explicar para quem não sabe que você é italiano, né? É verdade. Pra quem não sabe, eu sou italiano, nascido na Itália e vivi lá até meus 15 anos de idade. E aí então, depois dos 15 anos, o Dani veio pro Brasil e foi aqui no Brasil, lá em Porto Seguro, que a gente se conheceu e começamos os nossos trabalhos pela internet. Por conta disso, então, eu sou fluente em 2 línguas. O italiano, que é minha língua natal, estudei até meus 15 anos, e o português, que eu tinha aprendido durante as férias, algumas férias de verão, e depois me dediquei quando cheguei efetivamente no Brasil.
Brasil. Tanto é que no começo da escola eu falava várias palavras errado. Qual era o meu apelido? Meno 1. Menu 1. O professor perguntava alguma coisa, né? Quanto que deu aqui o resultado dessa equação? Aí o Daniel... Meno 1. Então nessa época que eu cheguei da Itália, eu pensava mais em italiano. Eu tava fazendo a conversão do italiano pro português, às vezes italiano, inglês, português. Pra ficar mais fácil de entender. Eu fazia umas bagunças pra fazer a tradução. Só que isso só foi no começo. E agora então responda pra gente, quando a gente conversa ou quando você vai perguntar alguma coisa pra alguém, você pensa em italiano ou em português? Eu penso em português. Porque senão você ia se confundir tudo na hora de falar. Exatamente, e não só por isso, é porque também eu tô escutando alguém falando em português. Sim, então eu tô repetindo as mesmas coisas que a pessoa tá falando na minha cabeça, então é português, logo eu tenho que responder em português. Isso porque, galera, o Daniel já vive há muito tempo aqui no Brasil, já tem 10 anos. Então é mais fácil hoje em dia ele tá pensando em português, até porque ele vive aqui e escuta o português mais frequente do que o italiano. Mas mesmo assim ainda existem algumas palavras que eu junto, eu traduzo do italiano pro português. Algumas não fazem sentido, outras fazem sentido, sendo um português muito arcaico. É, tem palavra que ele fala que eu falo assim, mano, a gente nunca fala essas palavras aqui, nem existe. Aí quando eu vou pesquisar, existe sim, porque é um termo tão rebuscado, né, que lá na Itália é normal, mas aqui a gente não tem tanto costume assim de falar. Fala aí alguma coisa então em italiano agora. Ma perché sempre le persone mi dicono di parlare in italiano? Para saber que você tô mangia mesmo, mangiare. Mangiare, mangia mesmo. A tutti gli amici in Italia un grande abbraccio da Daniel Molo qui in Brasile. E do Lucas Marques também. Anche le persone che sono brasiliane abitano in Italia, quindi un grande abbraccio, ci vediamo. Ciao. Itália, quando você começa, sempre finaliza a frase com tchau, tá ligado? Ah, tá. Tchau, você tchau. começa com tchau e você... Tchau, ragazzi, tchau. Assim. Não, é só quando você vai embora, entendeu? Entendeu. Uma quando você chega e uma quando você vai embora. E se eu estiver chegando e indo embora? Aí Eu você falo, fala tchau. Tchau, Daniel. Tchau. Tchau. São duas tonalidades diferentes. Tipo, oi, Dani. Tchau, Dani. É. Bom, depois dessa aula de italiano, vamos para a próxima pergunta. Pergunta feita pelo Jorginho da 12. Ô, Jorginho, me empresta 12! Nossa, antigo, hein? Ele quer saber qual o lugar mais seguro do mundo. Essa é uma pergunta bastante relativa, galera. E vamos então ter que dar duas respostas. A primeira para responder qual é o lugar de fato mais seguro e também falar para vocês qual é o país mais seguro do mundo. E de acordo com um estudo do Global Peace Index, o país mais seguro do mundo seria a Islândia. Isso porque lá, galera, praticamente não existe violência. Lá é um lugar, por exemplo, onde as crianças podem ficar sozinhas na rua, ou até mesmo pegar carona com um estranho. Meu Deus, seria... Como assim? Impossível isso aqui. Nenhum lugar no mundo faria isso. E a taxa de perigo do país, galera, é de 1,8 para cada 100 mil habitantes. E no Brasil, a cada 100 mil habitantes, a taxa é de 30,5. 1,8 para 30,5. É como se a gente fosse 30 vezes mais perigoso do que lá. Então, segundo esses dados, a Islândia é um dos países mais seguros do mundo, se não o mais. Mas e o lugar mais seguro? Qual é? O lugar mais seguro do mundo se chama Fort Knox. Esse, galera, é o maior banco do mundo e também o mais protegido. Ele fica nos Estados Unidos e guarda aproximadamente 180 bilhões de dólares em barras de ouro. Mas olha só, oi! O lugar, galera, é cercado por câmeras de segurança, óbvio, cercas, óbvio, arames farpados, mais óbvio ainda. Fios elétricos, tecnologias de primeira, soldados e até mesmo um campo minado. O edifício foi feito todo em granito, para ficar mais reforçado contra qualquer ataque. E eles têm portas anti-explosão que chegam a pesar 25 toneladas. E além de todo o exército e toda essa proteção, os caras têm tanques, helicópteros e mais de 30 mil soldados altamente treinados que ficam revezando para manter aquele lugar o mais protegido e seguro possível. 30 mil soldados. É muita coisa, né? É muita coisa. Nem o Brasil mano. tem isso tudo de soldado. Tipo isso. Brincadeira, galera. Brincadeira. Só que esse é um lugar mais seguro para o ouro. Ele foi feito para proteger a riqueza dos Estados Unidos e não proteger uma pessoa, né? Pois ninguém vai conseguir entrar lá. Agora vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta sobre o universo. Guilherme Belo Santos perguntou qual a temperatura de um buraco negro. Bom, os astrônomos acreditam que os buracos negros são frios, muito frios. Isso porque a temperatura tem relação com o movimento. Quanto mais intenso o movimento das partículas, mais quente é o objeto. E dentro de um buraco negro, o movimento das partículas provavelmente são muito lentas, por causa da intensa e forte gravidade que existe nele. E à medida que o buraco negro aumenta, o movimento no interior dele vai ficando cada vez
vez mais lento. E por conta disso, então, por conta dessa lentidão, a temperatura dele é extremamente frio, né, galera? E você aí achando que era extremamente quente, né? E também há cálculos que dizem que cada buraco negro tem sua temperatura. Mas um buraco negro supermassivo pode chegar a uma temperatura de menos 273 graus Celsius. É bem frio, né, galera? Mas é claro que isso é apenas um estudo. Ninguém foi lá, meteu a mão dentro para saber realmente a temperatura. Viu as partículas? Tá lento ou tá rápido? De acordo com as teorias e os cálculos, esse seria o raciocínio. E acho que ninguém quer ir lá verificar de fato, né? Em slow motion ainda, quando você entra... Tá esticando, virando um macarrão. E continuando no espaço, vamos para a próxima pergunta, que foi feita pelo Fábio Silva. O Fábio quer saber com quanto tempo, aproximadamente, a Terra vai se tornar um lugar inabitável. Bom, galera, é claro que essa pergunta é uma pergunta que não dá para afirmar, pois a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E assim como os dinossauros ou outros seres aqui na Terra, eles simplesmente sumiram do nada. E também eles não sabiam quando o fim deles iria chegar. Mas a pergunta quer saber quando a Terra se tornará inabitável. Tipo, chegue num ponto em que não dá mais para viver aqui. Bom, de acordo com um estudo de uns astrobiólogos da Inglaterra, da Universidade East Anglia, a Terra deixará de ser habitável daqui mais ou menos 1,75 bilhões de anos. Fica tranquilo, vai demorar. Antes disso pode acontecer um monte de coisa, né? Mas a gente não tá falando do fim da humanidade, e sim do fim do mundo mesmo. Antes disso, podem acontecer vários apocalipses, mas em 1,7 bilhões de anos, ninguém conseguirá sobreviver aqui na Terra. Isso porque eles acreditam que a Terra entrará em uma zona quente, ficando assim bem mais próxima do Sol, onde as temperaturas serão tão elevadas que os mares irão evaporar. Mas antes mesmo disso acontecer, antes do Sol queimar o nosso planeta e até mesmo derreter montanhas, eles também acreditam que as mudanças climáticas aqui do nosso planeta podem afetar a vida muito antes de 1,7 bilhões de anos. E segundo eles, perto do final, perto dessa data que falamos, apenas alguns micróbios muito resistentes seriam capazes de suportar o calor. A gente então possa sumir bem antes disso. É claro que tudo isso é apenas um cálculo, uma teoria, uma especulação. Que é baseado na história do Sol e do nosso planeta. Pois acreditam que uma hora ou outra o Sol vai crescer tanto que ele vai acabar encostando nos planetas. E aí, já era, né? E esse, galera, foi o VS Responde de hoje. Tava com saudade desse quadro? Gostaram das perguntas? Tem uma pergunta inédita, uma pergunta boa, interessante? Comente aqui embaixo. Pois se você gosta desse quadro e quer que ele continue, você precisa então deixar os seus comentários, as suas perguntas, pois só assim teremos mais VS Responde pra vocês. Não se esqueça também de deixar o like e compartilhar esse vídeo para alguém, para algum amigo, para algum familiar, para sua namorada, seu namorado, manda para alguém. Compartilhe com geral, porque além de você estar espalhando conhecimento, você também está ajudando no crescimento do canal, você sabia? E é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais, estão aqui na tela. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Ficamos por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!